dia, boa tarde e boa noite para todas elas. Aqui quem fala é a Mãe Ubu, e para quem não me conhece, eu sou uma imunda, exatamente isso, uma imunda, e estamos aqui para a primeira e exclusiva livecast comigo mesma. Ai, eu amo! E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente está num bate-papo super interessante com o grupo Imundas, que é o grupo responsável por essa criação belíssima aqui que vos fala. Então, assim, para começar esse bate-papo, antes eu quero falar que nós somos um grupo de teatro aqui de Belém do Pará, o Grupo Imundas, e nós fomos contemplados pelo prêmio da Mostra Sesc Aldir Blanc de 2021. E para conversar um pouco com a gente vai falar sobre o processo de criação do espetáculo Imundo Ubu, que estreou em 2017 com o Grupo Imundas, e para falar um pouco das experiências, de todo o processo de criação, sonoplastia, figurino, direção, nós vamos falar com todas as imundas. E para falar para vocês, para contar para vocês quem são essas imundas, elas são as seguintes. Ela é a Sucena Pereira, a Jata Takashi, Bernard Freire, Bruno Rangel, Eve Loyola, Felipe Marques, Caio Conká, Marcelo Andrade, Sandrine Wellen e Thaís Sawaki. Essas são as atuais imundas. Muitas outras já passaram, mas nem todas conseguem segurar o BO. Então, para começar, nós dividimos essa live em vários tópicos, e eles são: o primeiro momento, nós vamos falar sobre onde tudo começou, os ensaios nas ruas, os diversos espaços onde estivemos, desde o Zeca Coletivo de Teatro, passando por praças e até quadra de futebol. No segundo momento, nós vamos falar sobre a dramaturgia e a adaptação da obra, os desafios e contextualização da narrativa, apresentada por Alfred Jarry. Também vamos falar sobre a musicalidade, sonoplastia e atrizes cantoras disque, né, mana? Desafio de acreditar que você sim está cantando. E para finalizar, vamos finalizar com a encenação, falar sobre o processo de montagem, estética do teatro político e essas coisas. Então, para começar este bate-papo super interessante, que eu estou muito ansiosa de rever todas elas, aqui neste livecast, vamos começar com ele, Bernard Freire. A palavra é toda sua, meu amor. Para começo de conversa, meu nome é Bernard Freire, eu sou artista de teatro daqui de Belém do Pará e terrorista poético dessa marginalidade que é vivenciar um grupo de teatro no meio desse contexto que é fazer teatro dentro da cidade, né? Então, com licença. Falar desse processo, inclusive, me fez disparar da onde a gente parte, que é do interesse de acreditar no que nós, artistas, o que cada um faz enquanto processo artístico e se posicionar enquanto indivíduo, enquanto artista dessa cidade. Então, aí já parte desse critério. E as imundas, elas não são apenas artistas, elas são indivíduos desse contexto social que a gente vai dialogando e traz isso para a cena, né? Nós sobrevivemos, nós temos uma vida, e quando a gente traz isso para a cena, a gente pulsa o teatro que está dentro da gente, e como o teatro está pulsando, né? A gente vai caminhar com as nossas próprias pernas, com nossos próprios braços, enquanto equipe, enquanto grupo. Então, por isso que eu agradeço muito de estar participando disso, que é falar desse processo, é falar da nossa dificuldade. Não foi um processo fácil, não foi um processo que a gente pôde escolher. Nós estávamos ali, a gente já tinha partido de um outro processo, que foi o Animalismo, a Nova Ordem Mundial, também dirigido pelo Marcelo Andrade, e que nós nos colocamos à disposição. Está aqui o texto, essa nova ideia, e nós queríamos discutir um contexto político não atual, mas sim de anos que está aí, esse processo. A gente está em 2021 e vive um contexto absurdo.
Aí logo à frente o pessoal vai falar sobre a dramaturgia, por que o texto veio, e a gente começou a dialogar nisso. Mas quando o texto está nas nossas mãos, a gente não tem espaço. A gente começa a se questionar e quanto grupo, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos interesses, e para poder se posicionar perante aquele contexto que a gente estava vivenciando naquele momento, de uns 3, 4 anos atrás, que foi a eleição, que foi presidente do Brasil. Então, a gente foi a fundo dentro disso, através da referência do Alfredo Jarry, né, que é o Borrell. Então, essas dificuldades nós encontramos muito enquanto artistas. Nós somos artistas da Escola de Teatro e Dança da UFPA, mas só que a partir da nossa formação, nós acabamos vivenciando a cidade. Então, não existe mais a escola de teatro nos nossos pés, mas nós conseguimos caminhar junto para a gente poder fazer esse teatro que a gente acredita, que é o teatro organizado através das ideias, através do coletivo, através do cansaço, através de questionamento que a gente tinha dentro da gente e começávamos a levar isso para dentro da cena, né? Então, nós fomos para a cidade, fomos para as ruas. O que são as ruas? São esse chão, esse palco, onde cada cena pode acontecer. Então, a gente estava lidando com o povo da rua, estávamos lidando com essa questão do que já está acontecendo, né? Nós tínhamos o nosso horário de chegada ali, mas só que a rua, por ser esse chão extenso que todo mundo caminha, ela está ali como um palco para cada indivíduo que percorre, né? São esses indivíduos da sociedade. Então, dentro desse contexto dos indivíduos, nós, como os artistas, começamos a, sim, acreditar desse interesse que nós tínhamos para fazer essa cena, para ensaiar, e era tudo diferente, né? Era uma coisa que era diferenciada do processo artístico dentro de uma sala. Então a gente vai entrando dentro desse universo das dificuldades para poder ter essa percepção da organização enquanto coletivo, né? Aqui nessa imagem, a gente está ensaiando lá na rua, na frente do MAP, né? Que é o Museu do Estado do Pará. Então, a gente começa a perceber que ali é o nosso palco, ali é o nosso processo de colocar a nossa imaginação, as nossas vontades, os nossos sonhos, sentimentos e percepção do texto que nós tivemos e deixar rolar a cena através da nossa apresentação e representação enquanto artista. Esse é um processo assim de diálogo dentro da rua. A gente tem vários outros diálogos porque a gente percebe que não está somente a gente dentro da rua, sim outros moradores. Aqui nessa outra imagem que a gente vê todo mundo de nudes, todo mundo com peças íntimas, era um espaço das ECAs onde a gente sentia a dificuldade de não estar só na rua, porque a gente depende de uma questão de tempo, mas enquanto grupo nós encaminhamos processos de próximos ensaios dentro de um lugar fechado. Então a gente conseguiu as ECAs, que foi um importantíssimo apoio que veio agregar no momento que a gente estava precisando. Então a gente tinha um espaço, que era um casarão, que era ocupado por um grupo de teatro também daqui da cidade, e lá nós tínhamos nosso ensaio mais intimista, né? Então a gente apresentava a nossa releitura de texto, junto com a questão do contexto político atual e as nossas percepções que a gente tinha de ensaio já construído. Então, nada veio à toa, foi todo um processo de construção de organização, né? Então, o que eu percebo que foi da rua para um espaço, a gente saiu da rua, onde a gente começa a ter esse posicionamento enquanto artista da cidade, né, que são essas dificuldades, ou tu encara a dificuldade, ou tu deixa de lado, e a gente abraçou e caminhou, foi tanto que foi um ano de processo de construção desse espetáculo. E quando a gente já passa por essa dificuldade, a gente já sabe a dificuldade que a gente tem, a gente vai começar a se organizar e trabalhar em cima dessa dificuldade, que foi já num espaço mais fechado,
a gente já tinha uma sala, então a gente começou a organizar o que que a gente tinha. E a partir dessa organização, nós já tínhamos algo concreto quanto construção de espetáculo, construção da dramaturgia que a gente fez sobre do Bourret, né? Então, As Imundas, ela traz esse contexto mesmo da percepção e criação do contexto, né? De como ensaiar dentro de uma sala e como perceber outro espaço para ensaio. Depois das ECAs, a gente não ficou muito tempo dentro das ECAs. A gente voltou para a rua e a gente foi para um espaço muito querido pela gente, que foi uma quadra que tem ali na 25, entre Almirante Barroso e a Duque. Então, era ali perto do Bar da Tia, que era um outro lugar que a gente sempre se encontrava depois dos ensaios. Mas, sim, voltando para a quadra, que foi o nosso espaço, nosso querido, ou resolve a cena, ou não tá legal, e a gente encarou essa dificuldade muito mais tranquilo, mas só que com uma tranquilidade que a gente tinha que resolver, e que eram várias coisas acontecendo. Antes de a gente chegar no nosso horário da noite ali na quadra, já tinha gente ocupando, que são os próprios moradores dali, o pessoal que ocupa a quadra, o ponto de táxi que tem ali. Então, tem uma circulação do trânsito normal de Belém. E encarar a rua nesse período de pico de Belém, que é das 5 até as 7, 8 horas da noite, nós começamos a observar que todo mundo estava ali dentro desse contexto. Que não era uma coisa, porque o pessoal da rua está ali. A gente estava vivenciando cada contexto. Mas quando a gente pega aquele palco, que é uma quadra, e toma para a gente, nós começamos a perceber que temos essa responsabilidade quanto grupo de se posicionar mesmo dentro dessa questão. Somos indivíduos dessa sociedade, estamos também ocupando esse espaço com forma de pensamentos, com forma de liberdade, com forma de expressão, com forma de sentimentos que há dentro do nosso coração. E quando a gente pulsa isso, começa a incomodar também quem já está ali, que já tem o espaço não é nosso, não, o espaço não é totalmente de vocês, o espaço é de quem faz o espaço acontecer. Tanto que num dos nossos ensaios, a gente já estava ali, gente, quase mais um dia de ensaio, organizados, pronto para ensaiar, e chega um monte de jovens para ocupar a quadra para jogar futebol. E começa um diálogo, não, porque a quadra é nossa, vocês estão aqui todos os dias, sendo que a gente estava apenas 2 dias da semana ocupando esse espaço. E foi uma questão de enfrentamento. Se não fosse nós, quanto artista, quanto equipe, dentro de uma quadra, nós temos essa extensão de artistas que se posicionam enquanto fazedores da arte. Então, tanto que veio a polícia para poder intervir dentro desse contexto, desse diálogo, e nós conseguimos conversar para poder dividir esse espaço da rua. Tanto que acabou ficando com uma coisa já no... o pessoal de teatro ocupa esses dias e nós apenas frequentamos esses dias. Então, é uma questão de se posicionar na rua mesmo, porque a cena já está acontecendo, já está rolando, e se a gente não for construindo esse trabalho, a gente não tem pulso para resolver uma cena, por exemplo, que é apresentar para o público o que a gente está fazendo através desse contexto social. E o que eu queria falar mesmo era isso, de resumir dos espaços, desse contexto, de como foi difícil, mas dentro da dificuldade nós encontramos uma organização para poder estabelecer esse posicionamento mesmo enquanto artista. É legal, né, Bernardo? Tipo, a gente pensar também nisso enquanto a gente dividir realmente esse espaço com a comunidade, né? Tipo, falando assim no geral mesmo, o quanto a gente, artista, a arte, ter que dividir esse espaço com a comunidade e ter que dialogar com eles para a gente ocupar o mesmo espaço. A gente não tinha casa, a gente não tinha um espaço físico próprio, até hoje a gente ainda não tem, para montar nosso espetáculo, então a gente ia correndo atrás de tudo para poder fazer isso. E é muito louco a gente pensar nisso, da gente estar ali dividindo a rua com o cotidiano. A gente era diferente ali, praticamente, né? Vamos falar diferente, entre aspas. A gente era diferente ali, porque a gente estava indo para a rua para dividir o espaço com os garotos que estavam da periferia, que estavam ali jogando bola, com a galera que estava ali no seu lazer e tudo mais. É muito louco pensar nisso e nesse processo, e o quanto foi
foi uma experiência gratificante para a gente. Eu acho que a Sandrinha quer falar alguma coisa. Sim, eu vou apresentar uma cena, né, que foi construída justamente nesse espaço da rua, que a gente lutou para conquistar, né? A gente sabe que o artista, não só no Pará, mas no Brasil inteiro, a gente sabe das dificuldades, que a gente, um grupo grande, nós não temos apoio, nós não temos condições de manter ensaios em um espaço legal, bacana, que nos dê toda a estrutura que a gente precisa. Então, essa necessidade de ir para a rua foi mais uma questão de ou você vai ou você vai. E a gente foi de cara e coragem para a rua para construir. E agora eu vou mostrar para vocês uma cena que foi construída na rua, né, para o espetáculo Imundubu. Então, vamos lá. Onde será que está o tesouro? Onde será que está o tesouro? Onde será que está o tesouro? Não encontro nada aqui, nem aqui, nem aqui. Será que me roubaram? Será que me enganaram? Me digam, miseráveis, me digam, imprestáveis. Opa, esta pedra aqui é oca. Agora, no final dessa cena, vocês só vão poder conferir na 3ª temporada do Imundubu. Então, gente, é isso. Tudo para ela, maravilhosa, ela é cantora, ela é cantriz. O Grupo Imundos é isso, é rua, é experimentação, é arte viva, é arte que movimenta, somos nós, né, um grupo, um coletivo de teatro paraense que existe e resiste a todas as dificuldades enfrentadas, não só por nós artistas paraenses, mas por todos os artistas do Brasil inteiro, nesse momento difícil e complicado que estamos vivendo. O que elas não teriam sido, né, amiga, sem um joelho ralado no asfalto, sem um joelho ralado no cimento. Com certeza. Valeu muito, valeu Mas muito. é isso, como eu sempre falo, né? Ser artista é o ar que eu respiro e também é a falta dele. Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo, é o que a gente ama fazer e é o que a gente precisa e necessita, né? É a nossa vida. Então, a gente vai com tudo. A gente vai para a rua, a gente vai para onde der. A gente está aqui na internet nesse momento complicado, né? Está fazendo, está produzindo. Onde caber, elas vão. Então, vai lá, amiga. Nossa, Sandrinha, parabéns, maravilhosa. Me emocionei, tenho muita saudade, na verdade, de tudo que a gente passou. E vários processos. Esse povo da rua que o Bernard fala, né, que ele intervém diretamente no nosso espetáculo, quando eles ficam dialogando com a gente, querendo saber o que é, onde vai ser, quando. Pessoas que, às vezes, não conhecem teatro, porque a gente ensaiou na Batista Campos, né, que é um centro mais perto dos Jurunas, que é uma periferia, mas uma periferia perto do centro, de alguma forma. Então, certa vez eu estava lá ensaiando e eu encontrei uma
uma moça que eu estudei junto, ensino fundamental, e a gente estudou numa escola pública, e ela estava lá com o filhinho dela e o marido dela passeando na praça, era um sábado ou um domingo, porque a gente era doida, a gente ensaiava no domingo às vezes. E ela, nossa, o que é isso? Que loucura é essa, né? O que tu tá fazendo? Por que tu tá toda contorcida? E aí eu, isso é teatro. E isso é muito legal, né? Esses atravessamentos, assim, de várias pessoas que vinham de vários lugares e diferentes mundos e tal. E a gente dialogava com tudo isso, né? Com todos esses espaços. E só para lembrar um acontecimento, agora que me veio na cabeça, que eu tinha apagado da memória por alguma razão específica, que, inclusive, quando a gente ensaiava lá na quadra da 25, e a gente ensaiava à tarde, né? E, tipo, era o tempo da galera ir embora, vir embora do trabalho e tudo mais, ia para ensaiar. E teve um momento onde 3 atrizes caminhando para sua parada de ônibus foram até assaltadas, né? Então, tipo, são vários atravessamentos e todos são possíveis de acontecer quando se ensaia na rua e quando se tem esse tipo de situação. Eu acho que até isso fez parte do processo, eu acho que até isso fez... Enfim, foi um atravessamento para elas, porque foi tenso também. Falar da segurança, com certeza. Eu vou fechar aqui a minha tela, não sei quem vai entrar. Mãe Bu continua aí com vocês. Pode deixar. E vamos agora para o segundo momento. E o segundo momento ele é sobre a dramaturgia. A dramaturgia é a adaptação da obra, desafios e contextualização da narrativa apresentada por Alfred Jarry, o Brasil daqueles tempos. E para isso, nós vamos ouvir um pouco uma fala de um dos nossos atores, participantes do grupo, que é o Felipe Marques. Salve, salve pessoal, é com grande satisfação que eu participo desse encontro, né? Tão aguardado encontro, já que no meio dessa pandemia a gente ainda não pôde se ver efetivamente, mas através desse encontro um pouquinho diferente, né? O virtual, do virtual, a partir da minha fala, eu realizo o meu comentário da minha experiência ao longo dos anos, vivenciando, junto com as Imundas, essa tarefa de olhar a arte a partir de um contexto político, de entender, fazer as críticas enquanto um cidadão, enquanto a potência que o teatro lhe permite. Então, ao longo desses 3 anos, a gente, pelo menos do ponto da dramaturgia, né, das Imundas, a gente pode dividir em 3, 4 momentos, né? O primeiro momento, que é quando a gente inicia o trabalho, pensa ao longo de um ano, 2016 a 2017, se reflete muito sobre o que está acontecendo no entorno, né? Se pensa muito o que está acontecendo no Brasil. Isso, de alguma forma, entra, sai, a gente mexe, remete. Ou seja, a cada momento a dramaturgia ela é sempre pensada, repensada, e ela é muito afetada ao envolto político, social que nos acontece. Porque, como eu disse, pensar a arte também é pensar uma forma política. E pensar então a dramaturgia do Imundo Bu, às vezes a gente até brinca, pelo menos eu faço sempre esse comentário, e digo que o Alfred Jarry constrói um trabalho que se volta para o absurdo, né? Então, quando a gente pensa e faz essa adaptação para a realidade brasileira, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui parece muito mais realista do que propriamente o absurdo. Então, a gente está vivendo dentro da lógica do absurdo. Quando a gente olha a televisão, a gente olha os meios de comunicação, a gente percebe que o realismo, né, tomou conta do absurdo. Então, a gente não vive... O realismo é o absurdo, né, dentro desse contexto. Então, os temas principais da dramaturgia do Imundo Bu, eles envolvem muito nos grupos minoritários, né? Aqueles grupos que estão afastados, né? Estão à margem de uma lógica jurídica, de um pensamento social. Então, naturalmente, a gente trabalha em um contexto, a gente poderia dizer até que o Imundo Bu é um grupo marxista de pensamento. Sim, a gente poderia dizer, é um pensamento muito crítico, porque brinca com essas lógicas do meio de produção, brinca com esse jogo de conflito de classe, claro, trabalha mais além, trabalha dentro da realidade brasileira com uma perspectiva de denúncia ao racismo, o racismo que ele é o que estrutura a nossa sociedade, trabalha muito com o aspecto LGBT, né, LGBTQI+, né, dentro desse processo de representação. Então, claro, o trabalho, muitas vezes, ele é doloroso, porque ele é uma escrita que nos atravessa, é uma escrita que fala sobre nós, né, enquanto negros, enquanto LGBT, entendendo essa própria dor, essa escrita, né, ela acaba indo para os palcos porque faz parte da nossa realidade.
Então, é um processo muito difícil. Então, o Mundas, ele não se esquiva da sua responsabilidade e vai com muita força, muitas vezes até sendo bastante criticado, porque acaba reproduzindo, né, até a lógica da opressão, a lógica da dor nos seus trabalhos, mas é uma escolha, e toda escolha é uma escolha política, e trazer isso para a cena, trazer isso para o espetáculo é uma forma de dizer, olha, a gente está vivendo nesse contexto, você não pode se furtar a isso. E a gente sempre precisa trabalhar dentro de uma lógica antirracista, de uma lógica que defenda os direitos humanos, inclusive. Esse é também um papel da arte, relembrar, ser uma ferramenta de contínua luta pela garantia dos direitos. Então, eu acho que esse é o papel das Imundas enquanto a produção da dramaturgia. É esse o contexto que nos faz pensar o que vai para a cena, né? Então, eu acredito que esse meu vídeo comentário ele acaba sendo um resumo, uma síntese do que é esse olhar da dramaturgia dentro do contexto político, né? Então, muitas vezes a gente, inclusive, inseria conteúdo, falas, fatos, porque a dramaturgia ela era construída a todo momento, né? Enquanto ela, até perto de ir para a cena, ela era reconstruída, até mesmo no dia, você inseria novos fatos, porque o mundo é muito dinâmico, então a gente tentava tornar o produto muito mais atual enquanto assim de pensar 30 minutos atrás, isso estava em notícia, 1 hora, um dia atrás, e vai para a cena. Então, as Imundas, elas trabalham muito nesse dinamismo. Então, é muita satisfação, na verdade, estou com muita saudade de estar junto com vocês, produzindo em cena, né? Então, espero que em breve a gente possa retornar e, como sempre, vida longa. Bom, nós tivemos aí a falar do mar, contextualizando um pouco sobre o que era que estava acontecendo todo um reboliço na política brasileira e foi o que inspirou toda a nossa montagem, foi o que inspirou toda a nossa contextualização do texto, toda a nossa adaptação ao texto, falando desde as eleições, desde o que viríamos a ter como presidente, entre outras coisas, entre outros governos, entre outros BOs. Vai lá, Eve. Olá. Então, eu sou a Eve Loyola, uma das atrizes do Imundo Bu. Então, depois do vídeo do Marques, a gente consegue ver um monte de coisa, aquele rebuliço, né, no Brasil, tudo que estava acontecendo, e infelizmente deu nisso agora, e os rebuliços continuam acontecendo, mas ele vem falar dessa coisa do absurdo, né? O absurdo que a gente vivia na época, e a gente queria trazer isso para a nossa cena, a gente queria fazer um teatro do absurdo, só que, como ele fala no vídeo, é até engraçado porque a gente vivia um absurdo, então como fazer, né, esse teatro do absurdo vivendo o absurdo? Maior ainda. O Blu-ray, ele lança essa peça em 1986, né? E com essa peça, vem a alcunha do Teatro do Absurdo. Não vem necessariamente com ele, mas, de alguma forma, ele entra, sim, no Teatro do Absurdo porque ele tem todas as características. Vamos do começo, então. Vou tentar explicar. Ele surgiu, de fato, o Teatro do Absurdo, lá em 1950 e 60, entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. E as pessoas nessa época estavam muito desiludidas, desoladas, elas estavam tristes, desempregadas, perderam famílias, perderam pessoas. O que acontecia? Surgiu essa necessidade de mexer com as coisas, né? Fazer um rebuliço. O primeiro Teatro do Absurdo da época, lá em 60, 50, é o Esperando Godot, que é um espetáculo muito estranho, ninguém sabe dizer direito o que é aquilo, quem que essas pessoas estão esperando, se é um ser humano, se é Deus, quem que é, né? Inclusive, nessa época pós-guerra e entre a Guerra Fria, as pessoas estavam desacreditadas com Deus, né? É uma época que vem muito existencialismo, vem muita questão desse questionamento. Mas para vocês verem, o termo Teatro do Absurdo surge em 60, mas o Alfred Jarry, ele é de 1896. E aí eu vou falar para vocês que tem outro cara do Teatro do Absurdo, esse cara ele é de 1866, e ele é o Corpo Santo brasileiro, que já escrevia e já fazia vários textos absurdos, que não tinham lógica,
para muitas pessoas, não tinha ordem cronológica. E uma das coisas que entra no nosso texto, né? O nosso texto também, o nosso texto começava pelo fim. E as cenas, elas eram meio assim, elas se amarravam e depois continuavam e depois voltavam e depois, de repente, você foi comido e você sai para um outro buraco que vai dar em outra coisa. Então, a gente mexia em tudo isso, assim, nessa questão. Parecia que tu pegava um monte de texto, jogou para cima e catou, assim, o que tá pelo chão, assim. Só que muitas pessoas, quando começou o negócio do Teatro do Absurdo, né, não entenderam muito bem o que era. E aí as pessoas diziam que não tinha sentido, né, que não havia lógica. Mas eu acho que o Teatro do Absurdo tem lógica, sim. A lógica dele está justamente nessa não lógica, que traz várias formas inimagináveis de lógica, e ele provoca a gente questionar o que está acontecendo, questionar tudo, a nossa linguagem, a nossa percepção das coisas, nosso corpo. Tá, essa peça ela ficou famosa pela questão que ela foi realmente bizarra, né? E ela trouxe esse negócio do traje cômico. Ela uniu a tragédia e a comédia. E isso era muito evidente na nossa peça, né? A gente brincava muito com tudo isso, com a questão política, mas também era sério, tinha cenas pesadas. Tinha cenas que as pessoas ficavam assim, nossa, o que está acontecendo? Que absurdo é esse? Assim. Pegando esse gancho, né, do que a Eve fala, dessas cenas que marcavam muito, que elas eram absurdas, tem uma cena que eu me lembro bem, que era até a cena do Mim Comigo Mesma, né, que tinha a cena que era uma sátira com os programas de televisão, e aí a gente mostrava várias coisas assim que pareciam cômicas, a galera ia começando a rir, a gente mostrava fotos, né, das manas trans, de pessoas refugiadas, e aí a Eve ia lá e o Marielle Franco. Isso, Marielle Franco, e colocava assim um X e o pessoal começava a rir, e aí, opa, eu tô rindo disso, e era uma coisa que causava um incômodo nas pessoas. E esse lance do teatro do absurdo era muito absurdo por causa disso, né? Que às vezes tu ficava assim, o espectador, né, depois vindo falar com a gente, nossa, será que era para eu estar rindo disso mesmo? E era umas e outras coisas assim bem pesadas, né? E o contexto político que a gente vivia na época, que era o mais absurdo ainda, né? Acho que a gente colocou músicas como A Ração Humana do Dória, por causa que na época estava rolando as eleições para prefeito, e o Dória apareceu com esse negócio da ração humana, reutilização da comida. Então a gente vivia cada absurdo que o pessoal que escreveram peças do absurdo em 1800 e pouco, entendeu? Praticamente já previram essas coisas absurdas que a gente já vivia hoje, né? E era muito, nossa, e eu lembro que além disso, né, a gente na cena do Marques, né, a gente do início, que era do Borduri, pai Ubu e mãe Ubu, na reunião, né, a gente usava a ração humana como um veneno, né, porque a gente, nossa, eram restos de comida que iam ser reutilizados, era reciclagem de comida, entendeu? E aí teve o lance com a Aécio lá, que era muito explícito lá no... Mas a gente sempre teve isso, né, esse cuidado com as imundas, que era de falar da situação sem citar nomes. Isso é uma coisa que eu sempre curti muito, né, nas construções, né? A gente falava do governo sem citar o nome dos políticos. E aí tinha a família Estrela, a família Tucano, e aí eles eram família Tucano viciada em drogas, e tinha um lance lá com a Aécio. E isso que era muito legal, a gente trabalhar com esse absurdo e ver a reação do público, né? Que às vezes era muito isso, né? Ah, eu tô rindo dessa coisa mais absurda, mas é para eu estar rindo disso? É para eu estar rindo de pessoas sendo mortas, massacradas? Então a gente trazia, né, essa reflexão no povo, né? Do será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo mal? Qual é a minha posição enquanto espectador e nós como atores, né? Trazendo esse espetáculo para 2021, o que a gente faria de mais absurdo do que já está agora, né?
Porque se antes, em 2017, 2018, já estava um absurdo suficiente, ou não suficiente, o que hoje, em 2021, a gente faria com esse espetáculo, né? O que a gente traria para essa dramaturgia com tudo isso que está acontecendo, com vírus, com pandemia, com Ia CPI, ser lindo, rolando, maravilhoso, que a gente poderia destruir muito mais com esse genocidas. contexto. A gente pegou muito do que a gente está vivenciando, né? Enquanto questão de grupo de teatro. Nós tínhamos essa participação, a gente podia contar com a gente. E quando a gente publica isso, sair isso na mídia, a mídia já é sensacionalista por si só, gente. Então, nós temos que perceber esse grupo que vai estar além da web para confrontar com a gente, que é um público, é um tipo de público que está querendo dizer que a gente está fazendo. E eu gosto disso, de um cara na cara. Se pudesse estar dentro do palco assistindo, porque tem gente que se levanta assim no meio do espetáculo para, não estou gostando, para poder sair, ainda mais daquilo que a gente está falando, desse contexto, né? E a gente vai fazer o nosso show, né? Então, o que a gente fazia, na verdade, era um escárnio, assim, vamos, né? A gente mostrava coisas pesadas, assim, para as pessoas, principalmente em relação a transformar homossexuais em piada, e a gente mostrava como isso era cruel, e as pessoas ficavam horrorizadas de, nossa, eu ri disso, né? Eu estava aqui de boa, e de repente vem a realidade forte na minha cara. Mas eu queria também focar na linguagem, né? A linguagem foi uma coisa que a gente também tomou esse cuidado, porque se tratava de um texto que foi feito falando da Polônia, né? Sobre lugares poloneses e pessoas da Polônia. E a gente se trata de pessoas do norte, né? De Belém, do Pará, que moram aqui às margens desse rio. A gente usou o nosso vocábulo, as nossas palavras, as nossas gírias, nossos trocadilhos, nossos códigos de linguagem para poder se comunicar através dessa dramaturgia. E, por exemplo, tem um determinado momento que a mãe Ubu ela vai atravessar o lago, que na verdade é um rio, o rio Vístula, lá na Polônia. Ela está em fuga e ela vai atravessar esse rio. E não fazia sentido ela nadar o rio Vístula. Que rio é esse, né? Que ninguém conhece aqui, nesse lugar onde a gente está apresentando esse espetáculo. E aí o texto foi modificado para a Baía do Guajará, né? E aí atravesso a Baía do Guajará a nado. Chegou a pensar que vou morrer sufocada como um bando de paraísos encarniçados com a ideia de me matar. E agora, para falar um pouco sobre musicalidade, sonoplastia e atrizes cantoras, o desafio de acreditar que se está cantando. É difícil para eu acreditar, eu não confio tanto assim na minha voz, mas ele está aqui para falar sobre isso. A Jota Takashi é com você, meu amor. Show. Pois é, tem isso, né, que Marcelo acreditava muito na gente enquanto atrizes e atores cantores. Aí foi um desafio, né, porque acho que o lance da gente colocar a música, cantar, era para fazer uma crítica e uma sátira para o boom de teatro musical que tinha na época, né? Não que a gente fosse contra, né? Mas a gente queria fazer a nossa piada, né? A nossa crítica sobre, né? Mas ainda bem que a gente tinha a Sandra, né? A Sandrinha que canta muito bem, e aí ela deu uma salvada, né? Nas partes cantadas, né? E com relação à sonoplastia, eu lembro que primeiro eu entrei no Imudobu, era para ser ator, né? E aí eu acho que eu fiquei desenhando no primeiro encontro, aí o Marcelo me cortou, e aí eu fiquei sem nada, né? Tipo, beleza, segue a vida.
E aí, um belo dia, eu tô em casa, e aí o Marcelo me liga, dizendo que precisa de um sonoplasta. E aí eu falei, não, beleza, eu faço trabalho, eu sou sonoplasta, eu faço. Não entendia nada de sonoplastia. E aí eu fui pesquisar, fui procurar músicas, e eu acho que a única música que já tinha concreta, que a gente ia usar, era o funk, né, que a gente usa no início do espetáculo, né, que é do Sweet Dreams, a versão funk, que é aquela loucura toda. E aí, conforme eu fui vendo os ensaios, né, a gente percebeu que não era possível só ter sonoplastia mecânica. Então, a gente chamou o Jimmy, que tocou um tempo com a gente, né, principalmente nesse espetáculo, e eu e ele a gente fazia sonoplastia. Na primeira temporada, né? Isso, na primeira temporada, que foi lá no Fórum Land. Então, nós fazíamos sonoplastia ao vivo, eu e ele, e eu comandava a sonoplastia mecânica. Então, nós colocamos a cena dos palhaços, né, que foi uma cena que foi desenvolvida na rua e foi conversada com todos os atores, aí tem uma musiquinha lá. Todas as sonoplastias, assim, por mais que a gente tenha caçado na internet, o conjunto da obra é muito original, sabe? Porque eram sons e a gente tinha que trabalhar esses sons com os atores, né? Tanto que na cena que a Sandrinha cantou, né, no início da live, a gente fazia uma sonoplastia dos passos, dessas batidas, né, que era com o pé dela, e aí a gente fazia uma batida oca quando ela achava, né, o tesouro. Então foi tudo muito divertido, né? Participar e fazer e criar essa sonoplastia, né? E foi o meu primeiro trabalho como sonoplasta, né? Depois nós tivemos lá no Margarida Esquivazapa, que eu já fui como ator, e aí a gente tinha uma música muito legal que estava rolando na época das eleições, que já eram as eleições presidenciais, que era aquela música Se Você Tem Medo, Vai com Amoedo, Se Você Tem Saudade, Vai com Haddad, e ficou bem legal, e tinha o João Urubu e o Jimmy na sonoplastia ao vivo, né? Muitas coisas foram mudadas nessa apresentação. Entrei em cena, né, para substituir alguns atores que não puderam participar dessa apresentação e acabei ficando no elenco. É legal também falar que algumas das músicas da primeira temporada são composições delas, né? Exatamente, querida. Porque elas também são compositoras. Tem a cena que foi cortada depois nas outras temporadas, que era a cena do tesouro, da marchinha de carnaval. Ouro. Eu lembro. Então, e era muito... E essa cena... Essa cena do tesouro era muito legal, porque virava um carnaval e todas as manhãs... Venha pegar o ouro que o pai e o vô tem pra lhe mostrar. Venha pegar o ouro que o pai e o vô tem pra lhe oferecer. Nem não tenham medo, mas não se esqueça de fazer por merecer. O pai e o vô não sabiam o que fazer. Chegou aqui, já queria recolher. Ele não sabe que pra ver tem que doar. R$8 e com certeza mais. Já nem Era lembro. legal. A própria cena da ópera, o Marcelo, cadê a cena, Sandrinha? Ai, meu Deus, eu não tinha uma cena. Eu tinha alguma coisa escrita. Aí eu falei, vou para minha zona de conforto. Pá! Aí joguei uma ópera, joguei a música. Então é muito isso. É uma coisa orgânica, é uma coisa aqui e agora, constrói, se vira, lute. Marcelo Andrade é muito isso. É É verdade. uma coisa imunda, né? Resolva a sua vida, porque você vai ter Uma que coisa mostrar bem imunda. coisa. A própria cena do tesouro, eu lembro que a gente estava ensaiando no Zecas ainda. E aí a gente tinha que passar essa cena, e a gente ainda não tinha toda a música. Tipo, a gente tinha alguma estrofe que o Arthur, na época, o Arthur Santos tinha composto, e aí a gente estava ali na hora fazendo, não, é isso aqui. Tipo, era ali na hora do ensaio, porque elas são muito É a imundas. coisa do coletivo, né? De construir junto, de ser uma coisa orgânica e junto. bonita de ser construída, né? Que é essa Tinha a liberdade cena- que é incrível, né? Que é isso que Tinha a apaixona cena- a gente pelo teatro. Tinha a cena também do I Will Survive, né? Cena icônica cena do da- I Will Survive. Que aí o É Marcelo... O Marcelo Eu só colocou todo dublava, mundo né? pra cantar. Todo mundo pra cantar. Então, Só mas aí dublava. quem cantava em inglês era só o Arthur Santos. E aí o resto a gente fazia tudo a micagem, né? A Tamires Costa também. Tamires Costa, Arthur Santos. E a Sandrinha aprendeu Loba, inglês. a Loba. Loba.
Marcelo, ele queria extrair isso da gente, né? Então, tanto que eu acho que na terceira temporada, segunda temporada, que foi no São Folhas, pela ausência das cantrizes, foi tirado o ao vivo, né? Até porque eu, particularmente, prefiro dublar mesmo. Esse é meu forte. Cantar não é comigo. Agora, para falar do quarto momento dessa live, nós vamos falar sobre a encenação e falar sobre o processo de montagem, estética e teatro político. E para falar disso, nada mais, nada menos do que ela, a Imunda Mor, a imunda das imundas, ela que está lá na Europa, aproveitando o seu bom drink e a sua vacina, né? Porque ela já é vacinada. Bem, Marceline, fala. Olá, como é que estão todos? Maravilhosa. Olá, gente, deixa eu só ajeitar aqui. Eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouquinho sobre como que surge, né, a ideia de montar. Eu montei o Burrei do Alfred Jarry em 2003. Eu acho que ele foi acho que foi 2002, 2003, não vou lembrar. Mas eu acho que foi um dos meus primeiros espetáculos. Ele foi montado na usina de teatro da UNAMA. Eu fazia, inclusive, o personagem Bordura, né? E era uma coisa do Paulo, era uma direção do Paulo Santana. Então, era uma encenação hiper, megalomaníaca, né? Tinha um cenário de 3 andares, todo construído de ferro. Na cena da guerra tinha uns carrinhos feitos com pneu, com camburão de gasolina. Enfim, era uma coisa meio bem louca, assim. Eu me lembro que tinha a cena do navio, tinha um navio gigante que entrava em cena e que era realmente muito grande porque os atores ficavam em cima. Era algo absurdo, assim. Eu acho que eu nunca vi em Belém algo com essa grandiosidade, assim, porque era muito absurdo. Eu me lembro que o espetáculo, naquele período, ele foi um espetáculo que fez uma temporada, inclusive a banda Madame Satã, ele começou com esse espetáculo, fazendo a sonoplastia na época, lá que é o que eu conheci a Sam, eles, o Ícaro e a galera toda. Mas eu me lembro que esse espetáculo ele era muito legal, nós passamos um ano ensaiando, assim como as Imundas também passaram um ano, até porque eu acho que a dramaturgia é muito difícil, né? Ela é muito extensa. Se você tem algumas coisas, mesmo que ela tendo essa coisa de que se tu corta alguma coisa, ela não perde o sentido, mas tem algumas coisas que são tão legais e falam tanto sobre o nosso tempo que se a gente corta ali, dá um dó no coração, assim, cortar. A gente só não corta quando as atrizes não conseguem dar conta da cena. Mas eu lembro que nós fizemos uma única temporada. Nós ensaiamos um ano, tínhamos uma estrutura absurda que, logicamente, nunca iria voltar. Tipo, não ia voltar. E então, aquilo ficou sempre na minha cabeça, né? Qual é que seria a possibilidade de voltar? Então, na época, eu nunca pensei em ser diretor, enfim. E quando teve a possibilidade, junto com os varisteiros, que a gente tinha um espetáculo que era o Animalismo, a Nova Ordem Mundial, e a gente estava meio que ali organizando um grupo como algo que poderia vir ser uma companhia, né, um coletivo de pessoas que faziam, porque a gente começou a apresentar o animalismo durante muito tempo, surgiu a ideia, então eu lancei para as pessoas, assim. Eu me lembro muito de algumas pessoas falando depois, no final da temporada, que quando eu trouxe o texto, as pessoas leram, as pessoas acharam muito chato.
até porque acho que todo mundo do elenco em algum momento falou, nossa, que chato isso. Mas eu lembro que eu acho que talvez por ser uma dramaturgia tão extensa, por ter uma linguagem, a gente não conseguia visualizar. E eu acho que o Imundubu, e o que é a grande questão dele, né? Acho que o Burrei, né? A nossa adaptação para o Imundubu, eu acho que a grande questão é a gente perceber que ela é uma dramaturgia que ela trata sobre temas tão universais e que vão de encontro a questões sociais, políticas, que não importa o século, que não importa o período, a gente vai estar sempre envolvido nessas questões, que ele acaba sendo um espetáculo que ele tem muito a cara do que a gente está vivendo ali. Não importa se você montou ele na década de 40, na década de 60, ou na década de 80, como o Onitorrinco, eu acho que é na década de 80 que o Onitorrinco em São Paulo montou, né, que é uma das grandes temporadas que tem a Rose Campos. Então, é uma das temporadas que a Rose Campos faz a Mãe Ubu. Então, é uma das temporadas muito famosas, assim, que todo mundo vai lembrar. Inclusive, conheci em Belém uma pessoa que assistiu a temporada em São Paulo. Então, nós trouxemos isso, né? Que eu queria essa chance de tratar sobre questões políticas, e era um texto que estava muito na minha memória afetiva, como algo que eu montei, mas que não teve a chance de lapidar ali. E tinha um período de quase 10 anos que eu tinha montado. Então, seria interessante revisitá-lo com esse olhar de encenador, depois de ter passado por vários processos e várias montagens. A ideia principal, no primeiro momento, era que a gente tivesse a possibilidade, né, de ter um espetáculo onde quem cuidasse da adaptação da dramaturgia fosse os atores, né? Porque, tipo, eu não acredito muito nessa ideia de que eu vou montar um espetáculo que é um texto de 1800 e Guaraná de rolha e eu vou fazer a adaptação como se essa ideia central partisse da minha cabeça maravilhosa e fascinante, ó, como eu sou maravilhoso. Não, eu acredito em processos onde os atores possam se debruçar em cima de uma obra dramatúrgica e fazer uma adaptação dela. Né? Então a ideia nunca foi eu sair de cena e fazer com que as pessoas fizesse a adaptação e os atores só colocassem em prática aquilo que eu tinha pensado. Até porque, como um espetáculo, assim, como Imandubu, não tem como você estruturar algo tão louco na cabeça que os atores não participem. Então, a ideia sempre foi da encenação ter uma encenação. Claro que tem coisas minhas, mas tem muita coisa dos atores. Tem muito a ideia. A gente sempre, durante os ensaios, fazia o processo de dividir as cenas, pedir para que as pessoas trouxessem propostas. Então, é um processo que eu acredito e que eu queria levar isso para esse espetáculo. A gente pensou muito. A ideia primeira dele era para trabalhar com vídeo, por exemplo, que é uma coisa que eu super gosto de fazer. Gosto de trabalhar, mas a gente não tinha grana, nem tinha tempo. O espetáculo ele pedia muito da gente na sala de ensaio. Como já foi dito, a gente tinha uma problemática imensa de salas para ensaiar, tanto que a gente foi para a rua, transitou entre espaços de alguns coletivos amigos nossos, chegamos a frequentar a escola de teatro por um tempo, até que nós fomos descobertos e fomos convidados a nos retirar, mas depois fomos para os ECAs e fomos para a rua, enfim, foi uma transição louca. Então, Então, o espetáculo, ele pedia que a gente se debruçasse muito mais sobre a encenação, e qualquer questão além daquilo que poderia, por exemplo, poderia ser o vídeo, ia tomar um tempo que a gente não tinha. A gente tinha um tempo específico durante a semana, a gente tinha todo um trabalho, as pessoas, né, tinham seus projetos e tudo mais, e a gente não ia conseguir gravar vídeo, que é uma coisa que dá muito trabalho, seria um processo de 2 anos, mas se a gente tivesse grana, a gente conseguiria fazer muito rápido. Então, essas coisas elas foram perdendo, né, e a gente começou a trabalhar, por exemplo, trazer os elementos, né. A gente pensou, como a gente não tinha grana, e aí nesse momento a encenação vira
a falta de grana, né, faz com que a gente pense o nosso fazer a partir dessa problemática, né? Não tem dinheiro, o que que eu vou fazer? Então se pensou nesse espaço vazio, né, que iam entrando as coisas, os objetos, os materiais e tudo, e que ia montando a cena. Então a gente podia apresentar isso em qualquer lugar, porque eu não precisava de um tablado, eu não precisava de cortinas que descessem, nem nada do gênero. Então foi nesse processo que a construção foi acontecendo. E aí eu acho que é bem legal a gente perceber que o espetáculo ele vai ganhando quando a gente consegue fazer esse olhar para o que a gente estava vivendo, né? O teatro que a gente faz. E o teatro que nós fizemos desde o animalismo era um teatro que tinha a intenção de realizar um debate político, né? A gente queria levar as questões, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma grande problemática, não uma problemática como algo que vá de contra o espetáculo, mas que ele deixa o espetáculo datado, né? Se a gente tem uma reviravolta dentro do contexto social e político que nós vivemos, o espetáculo precisa acompanhar isso. Então, ao mesmo tempo que é muito legal a gente visitar esses temas do momento, do que é político, do que está acontecendo, ao mesmo tempo isso pode ser uma problemática quando a gente não tem condições de, por exemplo, quando a gente volta a fazer uma temporada, ensaiar o espetáculo pensando nessas modificações. Porque são outros fatos. O que nos alimenta é o momento vivido, é o momento político vivido. Mas, e como a gente sabe que tudo vai mudando de forma muito rápida, o espetáculo muitas vezes, muitas vezes não sempre, ele precisa, ainda mais nessa estrutura, ele precisa acompanhar essas mudanças. Então, em alguns momentos, quando a gente voltar, quando a gente voltou, acho que foi a nossa grande dificuldade, foi que dentro de uma encenação que permite com que a gente realize uma montagem em que a gente faça e busque do nosso cotidiano material para nossa criação, isso pode se perder numa temporada futura, porque a gente precisa revisitar isso tudo. Então o espetáculo ele foi ganhando muito essa cara de atualidade. Então as pessoas conseguiam ver ali, né? E a ideia, como o AJ disse, nunca foi de dar nome aos bois. Acho que as pessoas sabem, as pessoas vivem em sociedade, as pessoas assistem, enfim, se bem que com a desinformação que nós vemos no Brasil e com todas as cenas de fake news, é meio complicado a gente falar que todo mundo tem noção e sabe do que acontece. Mas, minimamente, ali as pessoas conseguem fazer. Eu não acredito que o público seja estúpido ou a gente precise dar tudo mastigado para ele. Então, a gente trazia figuras que estavam dentro do espetáculo. Símbolos, né, amigo? A gente trazia símbolos, né, que são muito evidentes assim na atualidade. Tipo, a gente não precisa dar nome, como a Jota falou, mas a gente trazia símbolos, como a família Estrela, aí já remete uma coisa. A outra família vestida com a camisa do Brasil, com a roupa da seleção brasileira, já remete uma coisa. Então, mesmo que tu esteja, vamos dizer assim, de um lado ou do outro, tu vai identificar aquele símbolo. E aí era isso que facilitava para a gente, eu acho, né, na dramaturgia, era manter atualizado, era a inserção desses símbolos, né? A gente não precisava modificar toda a dramaturgia para encaixar outras coisas. A gente encaixava símbolos ali, símbolos aqui, e aí dava um norte, né? Sim, sim, e é muito louco, porque, por exemplo, a gente montou o espetáculo em 2017, a gente estreou, acho que no final daquele ano, e ensaiamos, eu acho que a gente começou em 2016, no final do ano de 2016, paramos por algum motivo que eu não vou lembrar, não sei se era se eu estava com outro projeto, alguma coisa do gênero, mas paramos. Mas é isso que o Caio fala é muito louco, porque, por exemplo, a gente pensar que era em 2017, a gente já vivia uma polarização ali, né? Que tinha uma polarização, a gente já via meio que o que a gente vive no Brasil, meio que se avizinhando na nossa realidade, mas não era, a gente já sentia que tinha muito pano para manga para a gente trabalhar, mas ao mesmo tempo era muito assustador perceber que, por exemplo, a obra do Alfred Jarry, que foi um espetáculo montado
para ele criticar um professor que ele tinha que era um escroto. Então ele escreveu a peça por conta disso. Ele queria dar uma resposta a esse professor que era completamente desprovido de qualquer senso de compaixão ou que lá que seja que um professor precise ter, ou empatia. Então, ele cria isso lá, e a gente perceber que mesmo a gente tendo essa separação de tempo muito grande, a gente consegue ver muito isso focado dentro da nossa realidade. Mas é a gente perceber que durante a encenação, ela toma um caminho... Ai, meu Deus! Eu desliguei sem querer. Mas a encenação ela vai tomando um caminho da gente trabalhar com isso, e o espetáculo completamente ele vira um espelho da nossa realidade, só que um espelho com a ideia que eu acho que é muito legal do teatro que nós produzimos, que é dar, principalmente com o Imundubu, que é dar essa lente de aumento, assim, que é fazer com as pessoas, olha só, é isso que nós vivemos, olha quão absurdo é, olha como olha a situação onde nós nos encontramos. E o riso que a gente provocava, né? E a gente tinha muita preocupação com isso na medida da comédia que a gente fazia. Algumas pessoas até vinham conversar, né? Algumas pessoas falavam que talvez em algum momento a gente se utilizava de uma situação X para a comicidade, mas ao mesmo tempo tentando criticar aquilo, né? Mas era muito mais uma lente de aumento. Era muita preocupação nossa durante a montagem, né? A gente não tocar em temas, a gente não ser desrespeitoso com a dor das outras pessoas, mas ao mesmo tempo tentar de que forma a gente vai mostrar isso, né? Usando a comédia, que é algo tão potente e que desde que o teatro surge é algo tão precioso para a gente entender a nossa realidade. Então, eu acredito que tem um ponto dessa adaptação e dessa encenação que é a gente poder fazer uma... A Sandrinha, ela quer falar. Pode falar, Sandrinha. Amigo, essa necessidade, né, do agora, né, do que a gente está vivendo. Acho que o Imundas é muito isso, né? O contemporâneo, quais são os nossos conflitos de agora? A gente precisa debater, a gente precisa resolver isso, a gente precisa apresentar para vocês e ter esse feedback, né? O Imundas é o imediatismo, é o que a gente está vivendo. Quais são nossos conflitos, nossos problemas sociais? Acho que o Imundas é isso totalmente, né? Olha só, e aí tem essa questão que eu acho que é a gente pensar que, por exemplo, a gente sabe as dificuldades que a gente tem dentro da cidade de Belém. Então, pensar numa encenação que eu consiga fazer com que ela se acomode em qualquer espaço, sempre foi a minha grande questão, assim, como senador. Eu nunca gostei de pensar a encenação sabendo que para cada lugar que eu vou, eu preciso... Não é isso. Eu não gosto de criar uma encenação que eu precise de um espaço específico para que eu possa apresentar, né? Então, a ideia do Imundubu, e eu acho que eu fui criando isso depois de muito tempo fazendo teatro, ainda mais na encenação, era de fazer espetáculos que eles pudessem comportar em qualquer espaço. Nem todo espetáculo ele se comporta em qualquer espaço. Ele talvez possa ser apresentado, mas que os atores e a encenação ela consiga se aconchegar naquele espaço. Eu acho que a minha grande questão com fazer teatral, ainda mais na cidade de Belém, que a gente tem a problemática de não ter espaço, das pautas serem ridículas, né? Algo que eu sempre reclamo e sempre me enerva muito, a gente ensaiar um ano e ficar numa temporada de 2 finais de semana, um final de semana é ridículo, sabe? É algo de bizarro que eu nunca consegui aceitar, e por isso que eu fui buscar os espaços alternativos que comportassem o meu espetáculo e que, junto com os atores, a gente pudesse criar um espaço que contemplasse aquela montagem. Mas, para isso, eu tinha que pensar o espetáculo como algo que pudesse ser apresentado em qualquer canto, mesmo sabendo que as alterações iam ser feitas, mas que
na hora que eu crio isso, eu falo, não, se ela está em cima de uma mesa, ela vai poder estar em cima de um banco. E se ele sair da esquerda, ele também pode entrar pela direita, como ele pode entrar pela plateia. É meio que a gente já começa a fazer, né? Eu não preciso de uma cortina que desce, eu não preciso de um ator que sai de um fosso. Então a ideia era muito criar esse espetáculo que ele possa ser transformado e ser apresentado numa sala de uma casa, mas que ele não perde, ele só ganha, porque é um outro espaço, é uma outra possibilidade. E foi o que aconteceu, na verdade, né? Porque a gente apresenta o espetáculo no Margarida Esquiva Zappa, que tem um palco gigante, um palco enorme para elas, e aí depois a gente vai para o São Folhas, que é uma sala, né? E aí a gente vai para lá, que a gente tem que se desdobrar para encaixar todo o espetáculo dentro de uma sala e funciona do mesmo jeito que funcionou no Margarida, né? Então é muito louco realmente pensar nisso sobre o espetáculo e que realmente funciona, que ele realmente deu certo por conta disso, por conta de pensar exatamente nessa logística de onde der vai caber, entendeu? Onde a gente tiver vai caber. Até porque, por exemplo, Belém tem uma problemática imensa dos teatros, né? Então, Pois o que é. que eu vou fazer nesse rolê? Eu vou pensar um espetáculo pro Margarida. Se a gente faz Margarida, é um plus para a vida, né? Ganhei, vou fazer Margarida. E assim, chegou um momento aqui em Belém que, para mim, fazer Margarida não era. Porque eu sabia que nunca ia me dar uma pauta de 2 finais de semana, 3 finais de semana. O que eu vou fazer dentro de um teatro? Onde eu vou ficar um final de semana, né? Volto a falar da minha indignação. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu acho que a gente cresceu muito. Eu acho que a encenação, eu acho que o que a gente montou, eu acho que todas as temporadas que nós fizemos, tanto do Imundubu quanto do Animalismo, ele só cresceu por causa da possibilidade de ter apresentado muito, né? Eu acho que o Animalismo fizemos, acho que umas 5, 6 temporadas, sabe? Acho que o Imundubu fez umas 3, se eu não me engano. Então, a gente consegue, que é uma coisa que eu acho que é trauma da minha juventude, fazendo teatro, que eu acho que, sei lá, os primeiros anos que eu fiz teatro em Belém, eu simplesmente, ok, eu acho que os 7 primeiros anos que eu fiz teatro em Belém era de fazer espetáculos durante um ano e fazer uma temporada e nunca mais aparecer no palco com aquele espetáculo. Então, eu queria mudar isso. Me avisaram aqui no meu ponto eletrônico que é para falar um pouquinho sobre esses elementos da visualidade, né? Que eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu acredito muito no... Olha, a nossa querida mãe Umbu já está segurando a faca feita com o nosso querido Miriti. Tudo é feito de Miriti no Teatro Paraense, ou quase tudo. Mas Miriti, falar papelão. Miriti, papelão. Mas a gente perceber que a visualidade inteira do espetáculo, como a gente não tinha como contratar um cenógrafo e um figurinista, o que seja, a gente também incorporou como um trabalho nosso, né? Que acabou virando uma poética do grupo. A gente dá conta. A gente dá conta de pensar um figurino, a gente dá conta de pensar uma cenografia, a gente dá conta de construir esses elementos e se ele não for o elemento, sabe, mais lindo da face da Terra, mas a atriz acredita e ela vai lá e faz acontecer. Então, eu acho que isso é uma cara do grupo, né? Essa possibilidade da gente criar um espetáculo, a gente criar uma visualidade que é a cara do grupo. Então, nada é por acaso, né? Até porque a gente não tem dinheiro, então não dá para fazer luxos. Não dá para eu criar um figurino que de fato não seja necessário. Então, isso faz com que a gente tenha essa possibilidade, né? E pensar que todo mundo colocou a mão na massa, né? Mesmo as pessoas tendo mega dificuldade com essas questões de cortar, furar, né? Que a gente entende que é muito da vivência. A gente vive num mundo onde vem quase tudo pronto, né? Então, a gente vai... Qual é o motivo que me faz eu pegar e costurar algo, né? Então, eu acho que o teatro que a gente faz, ele vem muito para isso, para fazer a gente repensar até a nossa forma que a gente se relaciona com
os elementos. Então, por que não costurá-lo? Por que não pintá-lo, né? Então, nós fizemos perucas, fizemos adereços, fizemos cabeça, mesmo com toda a dificuldade que algumas pessoas tenham nessa produção, porque não é Figurino. algo né? Figurino, não é algo fácil, né? Nem todo mundo teve a experiência de trabalhar num lugar onde foi, eu não digo nem obrigado, onde foi possibilitado de criar isso, né? Que é tudo meio compartimentado, né? Muitas vezes em alguns grupos a gente não consegue, né? Alguém fica com a cenografia, alguém fica com o figurino e eu faço meu trabalho de ator. Mas aí o trabalho ele ganha um outro tônus quando a gente tem a possibilidade que o ator ele faça Tem essa mágica, né? uma imersão maior, né, amigo? Eu acho que É, tu consegue entender melhor o espetáculo quando tu cria toda aquela atmosfera que tá ali, quando tu cria tudo que tá sim, ali em volta de sim, cena, sim, né? sim, Acho que tu consegue sim, se inserir sim. mais no espetáculo. Mas é ter com que as pessoas elas se sintam bem estando ali e se sintam contribuindo, né? Eu não acredito muito nesse teatro que eu acho que tem espaço para isso, eu acho que quem queira fazer faz, aonde tudo está o diretor está como centro, né? A gente tem teatro contemporâneo, tem aí décadas e décadas e décadas, sabe? A gente pensar que isso já caiu, a gente já teve tantos movimentos tão legais e tirar do ator essa possibilidade dele criar, eu acho que é um pouquinho, para mim, eu não creio muito nisso. Então, eu sempre busco, tipo, é claro que tem um momento que tu precisas fazer, ter aquele o voto certeiro, né? Quando tá aquela confusão e tu precisa dizer, não, vai ser isso, porque alguém precisa decidir numa hora. Mas para chegar no momento que a gente precisa decidir, a gente só decide quando a gente tem opção, né? E essa opção ela só é dada quando os atores têm a possibilidade de propor também, pensar que o nosso fazer ele depende do outro. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Realmente saber do que é mega difícil, é mega estressante. Eu me lembro que o Cesário, quando eu fiz graduação, ele falou uma coisa que teatro, o teatro ele dói, se eu não me engano, era isso que ele falava, que o teatro ele dói, ele cansa, porque se não fosse, porque ele é um trabalho. Porque se ele não fosse trabalho, ele seria outra coisa, seria, sei lá, férias em Mosqueiro, tá entendendo? Se ele fosse só uma coisa que me relaxasse, para não, ele é sofrido, ele é dolorido. A gente sofre, a gente briga, a gente se estressa. É algo que criar para o teatro é diferente de outras criações, né? Porque talvez seja algo que você sinta ali na pele, a dor de pular e dar um jeito no pé, né? Mas eu acredito muito dessa forma, assim, dessa forma que ela é uma via de mão dupla, né? Que os atores, eu sempre falo isso, que os atores, para mim, eles são eu coloquei isso no meu TCC, né? Que os atores, eles são essa engrenagem que faz tudo se movimentar. Um texto é apenas um texto, uma ideia é apenas uma ideia, se ela não ultrapassa o campo da ideia, né? Do que está aqui na tua cabeça e ela perpassa pelo fazer desses atores. Senão ela só é uma ideia que não sai do papel, não sai da tua imaginação. E aí é preciso que tu tenha um grupo que compre ela. Então os atores são muito importantes, entende? Nesse processo, assim. Atores que comprem a ideia, que eu acho que é o principal. E era isso, gente. Para agradecer mais uma vez, SESC, a Lei Aldir Blanc, e em nome de todas as imundas, a gente agradece a este prêmio. E também agradecer a todas as imundas que passaram por aqui, por este grupo, desde lá de 2016, que era quando as imundas eram um pequeno embriãozinho, criando e fazendo animalismo, no que se tornou hoje. Então, agradecer a todas elas que já passaram por aqui. São tantas que eu não vou lembrar o nome de todas, então, infelizmente, eu não vou poder falar o nome de todas. Mas quem estiver assistindo vai saber. Tem um pedacinho de vocês aqui também. E, claro, deixar registrado para vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram é @Grupo Imundas. No Facebook é Imundas de Teatro. E é só seguir a gente lá, ficar de olho que vai ter coisa nova vindo aí. E é isso.
Fora Bolsonaro. E pode soltar a música, DJ.